Seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras pelo canal YouTube, coordenado pela União Municipal Espírita de Caxias do Sul e que trata de conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. Iremos dialogar sobre o amor e a alma. Nós temos como base o texto com o mesmo nome que retiramos do livro Seara do Bem, psicografado por Divaldo Franco e ditado por diversos espíritos. O texto analisado é de Teresa de Jesus, que era uma freira carmelita, e a psicografia deste texto foi recebida na cripta de uma igreja na Espanha. Joana de Ângeles recebeu a mensagem e passou para o médium Divaldo, ali mesmo, no recinto daquela igreja. E é nesse belo contexto que recebemos com muito carinho a irmã de ideal espírita Maria Aparecida Casagrande, que na certa dará um brilho especial à nossa entrevista. Foi colaboradora do movimento espírita na Serra Gaúcha por mais de 15 anos e agora faz parte do movimento espírita paulista em Ourinhos. É carinhosamente chamada de Cida. Que bom compartilhar essa tela conosco, Cida. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, Ieda, minha amiga querida. Que bom, também estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, viu? Com você, com o Jean. Muito obrigada. Como já indicamos, o texto O Amor e a Alma é o tema do nosso bate-papo de hoje. Cida, temos aqui duas palavras instigantes, o amor e a alma. Vamos começar conceituando o amor. O que é o amor? Bom, para falar um pouquinho do amor, né, a gente se baseia, vamos basear em alguns dizeres do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem vários capítulos que fala bastante, esclarece bastante para nós, né? Mas lá no Livro dos Espíritos, eu fui buscar um conceito de amor contido lá, na questão 888A, onde Kardec questiona os espíritos se eles eram contrários à doação de esmolas, a dar esmolas. E na resposta, quem respondeu essa questão foi São Vicente de Paulo. E no corpo da resposta ele põe ali só, vamos dizer, que define muito bem, assim, bem o que é o amor. Então ele coloca assim: o amor é lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, uma lei de atração, que nós estamos todos envolvidos, seres vivos, né, e que tem organização. E também ele coloca que a atração é a lei de amor para a matéria orgânica, né, na matéria que não tem vida, matéria inerte. E também tem a questão 938, Kardec faz um comentário. São só 3 questões ali que Kardec vai questionar os espíritos sobre as decepções, a ingratidão, as afeições destruídas nos laços familiares, os laços de amor. E ele vai fazer esse comentário que eu achei muito pertinente, ó. Ele comenta assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Então, é uma necessidade que a gente tem de amar o outro e também de ser amado. A gente não consegue viver sem isso. Que é um dos maiores prazeres que é concedido para nós na Terra, que é o de encontrar os corações que simpatizem com o nosso, com o seu. E é verdade, né? A gente tem alegria, sente essa... E isso já é uma premissa do que nós haveremos um dia de sentir o que está reservado para nós lá no mundo espiritual, né, na condição de espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Então, essa vivência, essa necessidade, né, já dá para nós uma ideia do que será quando nós formos mais evoluídos, digamos assim, né, se a gente já sente essa alegria. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no capítulo 8, bem-aventurados que têm puro coração, 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, 10, bem-aventurados que são misericordiosos, o 11, que é amar ao próximo como a si mesmo, e o 12, amor aos inimigos. São esses capítulos, né, que Kardec explorou, junto com os espíritos, para nos dar uma orientação um pouco mais, para falar um pouco mais sobre o amor.
E o que mais, assim, eu particularmente gosto muito do capítulo 11, né, que é o amar ao próximo como a si mesmo, e ele tem lá o item 8, que é o item que vai falar de a lei de amor do Espírito Lázaro, que é um item muito lindo. Então, ele coloca ali que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Quando a gente pegar o Evangelho, tudo que Jesus ensinou, né, é amor, tudo que ele viveu, que ele ensinou, e é por isso que, então, ele resume. Porque o amor é um sentimento por excelência, o sentimento maior. E ele também coloca, nos ensina lá, que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso, né? Porque a gente lá no começo só tinha instinto, como ele fala, na origem. Depois, mais depurado, mais avançado e corrompido, a gente passa a ter sensações, e quando a gente é instruído e depurado, mais elevado, a gente tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, né? Então, essa explicação ali desse capítulo, eu acho que dá esse acompanhamento do nosso processo evolutivo para a gente vivenciar o amor, né? Sentir o amor. Também no capítulo 9, lá no item 5, que vai falar das injúrias e a violência, eles colocam lá, quando a humanidade se submeter à lei de amor, vai deixar de haver egoísmo, porque o fraco e o pacífico já não vai ser explorado, não vai ser, o forte não vai esmagar o violento não vai esmagar, né? Não vai ser esmagado pelo mais forte e nem pelo violento, né? Os fracos. E no item 9, no capítulo 9, no item 6, ele vai falar que o amor gera benevolência, manifestando a afabilidade e a doçura. Então, ele define nesses capítulos tudo isso assim de uma forma tão linda, tão bela e compreensível para nós, né? Da necessidade, da vivência do amor. E no 10, no Bem-aventurados Misericordiosos, lá no 17, ele vai falar que da indulgência, e lá no corpo ele coloca: o amor purifica. E é verdadeiro, né? A indulgência é algo tão importante em nossa vida, é entender, compreender a imperfeição do outro, né? A indulgência leva a gente a se tornar mais puro, porque se a gente consegue colocar isso em prática, entender, compreender o outro, né, apaziguando, tentando estender as mãos até dentro da dificuldade do outro, a gente se sente mais purificado. E no capítulo 11, no item 4, ele vai dizer que o amor ao próximo resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, quando eu amo o meu próximo, eu estou ali, estou cumprindo os deveres, né, de amor. Quando eu consigo fazer isso, eu estou exatamente cumprindo o dever que eu tenho em todos os sentidos com o semelhante, né, com o próximo. E também no capítulo 11, no item 8, ele vai dizer que a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. O que é isso? Quando eu vivencio essa lei do amor, que eu consigo vivenciar, eu acabo esquecendo de mim, eu deixo a personalidade, o individualismo de lado e consigo congregar, né? Quando eu estou o fato de eu auxiliar de uma forma, eu consigo congregar essa fusão, várias pessoas. Eu deixo de pensar em mim e passo a abarcar mais pessoas, né? Há essa fusão, então, dos seres. E por que isso? Porque o amor liga todos os seres, né? Então, quando eu tenho um amor, eu posso fazer isso, de uma certa forma, deixo de lado e vou fazer para o próximo. E no item 9, ele coloca que o amor é de essência divina, e todos nós temos essa centelha desse fogo sagrado, todos somos possuidores. Lá, e a gente não pode esquecer, se o amor é lei de atração, né? É uma atração, né? E que todos nós temos essa necessidade, como Kardec falou, de amar e ser amado, é porque todos nós temos isso dentro de nós, é um fogo, essa centelha, né? Os efeitos da lei de amor, então, é o melhoramento da raça humana, da sociedade, e, em consequência, se nós melhoramos, nós vamos ter felicidade durante a vida terrena, enquanto estamos aqui. A gente não é feliz porque não consegue viver o amor, digamos assim, né? O amor em toda uma compreensão, não o amor personalista, né? Mas o mais abrangente. Daí a gente tem dificuldade. Também no capítulo 11, no item 10, eles vão dizer: amai muito a fim de seres amados.
Amar é ser leal, probo e consciencioso. Amar é considerar a grande família humana como a sua, né? Por isso que é a fusão. Amar é bastante para seres amados. Então, se eu não sou amada, eu também não amo. Porque quem ama quase que sempre tem correspondência, às vezes não de todos, né, que a gente ama, mas nós temos essa devolução para nós, né? E no capítulo 12, que ele vai falar sobre amar os vossos inimigos, né, no item 3, ele diz retribuir o mal com o bem. Amar os inimigos representa uma das grandes vitórias que a gente alcança contra o egoísmo e o orgulho. Então, talvez esse seja o capítulo, a situação mais difícil, né? Amar os inimigos, às vezes, mas a gente vai ter uma vitória contra o egoísmo e o orgulho. Muito bem, querida. E nós temos agora mais uma definição que tu nos ajude. O que é a alma? Nós estamos já caminhando para metade do nosso tempo, então gostaria que desse uma explicação para nós sobre a alma, tá? Tá, então a alma, lá na introdução do Livro dos Espíritos, né, Kardec coloca que chamamos a alma ao ser imaterial e individual que reside em nós e sobrevive ao corpo. Então, na realidade, a alma é o espírito que encarnou num corpo físico, né? Ele é o ser imaterial e individual, e é o homem que vive hoje no planeta. Então, quando basicamente a condição do espírito durante a sua existência corporal, ou seja, na encarnação. Então, quando estamos encarnados, nós somos almas. Quando a gente retorna, nós somos espíritos. Né? Uma definição assim, mais ou menos, de diferenciar, só para diferenciar, né? Mas a alma é o espírito encarnado. Ok, Cida, querida. Nós vamos, então, para a nossa última questão, que nós vamos trazer, assim, que Teresa de Jesus nos diz que o amor representa o combustível que sustenta a vida. A nossa pergunta é a seguinte: nós podemos auxiliar alguém a harmonizar o amor e a alma? Sim, podemos sim, porque no momento que eu, por exemplo, educo com segurança alguém, que eu compreendo a falha humana e desculpo, quando eu estou raciocinando com acerto, tentando pensar melhor, avaliando o significado de um ato bom, quando eu não reajo, quando eu não agrido o outro, quando eu não investe em cima do outro, quando numa briga alguém nos provoca, eu não revido, tudo isso desaparece o motivo, né, de prosseguir essa luta, por exemplo. São condições, nossa, na realidade, quanto mais a gente se colocar numa postura de entendimento, de indulgência, de amorosidade, tudo isso, fazer da nossa parte, viver esse amor, né? Então a gente vai viver melhor, tentar amar o outro, compreender, tudo isso vai ter paciência. Então, é uma forma da gente contribuir, né, para harmonizar o outro que está desarmonizado naquilo que ele está nos apresentando. Então, a condição é a postura que eu terei diante daquilo que ele está me apresentando. A minha postura é de benevolência, de amor, de entendimento, de compreensão, de tolerância, de solidariedade. Tudo isso auxiliará, né, o outro. Eu entendo dessa maneira. Bem, muito boa a tua colocação, e o tempo voa, né? O tempo voa, né, Cida? Então a gente tem tem que se programar. Teresa de Ávila, também chamada Teresa de Jesus, nos deixou o exemplo de filha dedicada ao Pai Celestial, indicando que nós sabemos que Deus está conosco. Nós só precisamos descobrir isso realmente e tomar consciência para que a gente possa vivenciar esse amor verdadeiro que tu tão bem nos descreveu. Cida, querida, foi um prazer, foi muito bom contar com a tua colaboração. Muito obrigada.
Ai, obrigada a você, Ieda, querida. Um abraço forte, viu? Até a próxima. Obrigada Até a, mesmo. Foi ótimo até a participar. próxima. Nos despedimos, desejando que as bênçãos de Deus sejam sentidas por nossos corações. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo encontro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe.